começando o programa Cinema de Peso de número 178. E hoje a gente está num cenário diferente, né? Um cenário muito caseiro, ou seja, é a minha casa, né? E a minha casa da minha casa da convidada, mas... Nepotismo em cima de peso. Ele não ia falar que era na casa mas dele. eu mudo todo o roteiro sempre do Cinema de Não Peso. era a casa dele e que ele não era casado comigo. E E ele já falou, mas tudo bem. Eu já ia te cortar, mas eu tô apresentando ainda. O primeiro programa de março do Cinema de Peso, a gente vai fazer uma homenagem, já que no dia 12 de março é o dia do profissional de Dia 8. dia 12. Ah, dia Dia 12. 12 Não, de é da março. mulher e dia seria 12. o profissional dia 8 de de março. não é bibliotecário ou não é algum termo Hoje em defasado, dia, né? o termo que se usa é dia da pessoa bibliotecária. Da pessoa bibliotecária, que é dia 12 de março, um dia antes do aniversário da pessoa mais importante do mundo, que sou eu. Não, também não, e menos E humilde. 10 dias depois do meu. E 10 dias aniversário. depois, ou seja, que os piscianos aqui estão se achando legal em março, né? Mas então nós vamos fazer uma homenagem sobre o cinema, como o cinema retratou os bibliotecários, as bibliotecas e os profissionais que trabalham com os guardiões do saber, né? Dá pra dizer, né? Isso. E temos aqui uma convidada, né? Uma convidada que ela vai se apresentar daqui a pouco, porque, em primeiro lugar, o meu youtuber preferido vai falar o que tem que fazer para se inscrever no Cinema de Peso. Tô comendo um pãozinho com gorgonzola que a Vivi preparou aqui, maravilhoso. Mas é o seguinte, pessoal. Já que ele nos apresentou, Chico Isidro, Laura Reg, Cliba Aquino, somos o Cinema de Peso. Prazer. Prazer. Né? E é muito Pela simples. comida. Desculpa. Posso? Pode. É que tá bom que tute aqui, o clima na coquinha dele e tudo. É pessoal, muito simples fazer parte da família Cinema de Peso. Você vem aqui no canal, você se inscreve, você dá um joinha, você aciona o sininho, você comenta e você compartilha. E a gente agradece muito esse apoio de vocês. Isso aí, Chico. E graças a esses apoios, Vivi, a gente chegou a 2.200 inscritos no canal. Que a gente Vou até não- mais. que Não, legal. 2012 alguma coisa. Mas é um marco para nós, é importante, porque é orgânico, a gente não caça, quer dizer, a gente obriga os amigos a se Tem alguns inscreverem, amigos né? que a gente botou. E graças aos nossos inscritos, que já passamos de 2.200, nós temos apoiadores há muito tempo aqui no nosso programa Cinema de Peso. Eu começo falando do apoiador que nos recebe semanalmente lá, que é a cervejaria Poma, ali na Copacabana 745, onde o Luciano, mestre cervejeiro, e a Edith nos recebem com muita alegria. De terças a sábados, das 17h30 às 23h30, tu vai ter uma gama de opções. Tem o dia da pizza, o dia do hambúrguer, o dia do chopp liberado. Então vai ali no Insta da cervejaria Pullman e confere as atrações. Tu pode fazer tua festa lá, teus eventos, vai ser muito bem recebido por esse casal queridão, tá? Falo também do nosso mais antigo apoiador, que é a Cachaça Coral Brasil, do nosso amigo Pablo. Cachaças em 8 sabores, 7 sabores, eu digo, que ele faz em Mariana Pimentel. Temos ali na cachaçaria do Mercado Público a opção para te comprar essa cachaça. Também temos o Alexandre Lau com a Lau Center Erótica, com 5 lojas em Porto Alegre e Canoas. Em Canoas, na Zona Sul de Porto Alegre, no Shopping Passeio, no Pátio 24 Horas, na 24, no Vivo Open Mall ali, perto de Guatemi, e também na Andradas, tá? E falando também da nossa Luxor Conceitos, ali no Shopping Passeio, também perto da Poma, um núcleo legal ali, onde a Ângela recebe vocês com uma linha muito bacana de semijoias, joias e a moda feminina. Termino falando do nosso parceiro, a Suzuki São Motors, as motos da Suzuki tu encontra ali na Avenida Ipiranga, 8049. Desculpa, Vivian, mas é muito bom nós termos todos esses. E agora o tu lembrou da o cara esquece do irmão, cara. O irmão que Você lembrou, esse mês... olhando lá, completou. Eu estava tão concentrado que este mês completou 22 anos, né? que é o nosso estúdio de verão, onde o Felipe e o Lauro nos recebem todo verão. A dona... Eliette. Não, eu tava chegando lá porque eu já tava pensando na torta fria. A Eliette com a torta fria. A Nega Maluca. A Nega Maluca. É uma maravilha. Então agradeço ao Felipe e ao Lauro por nos receber no estúdio. São 22 anos com um estúdio de ensaio de banda. Vida. É uma vida. Enfrentaram enchente, Pandemia e saíram mais fortes. Então é isso, desculpa. Os irmãos a gente às vezes passa batido. Não, com certeza. Tá? Faz parte, acontece, né? E não é a primeira vez e não vai ser a última, né? Até porque a gente conhece os colegas que a gente tem. Te amo. Enquanto eu tô me lembrando teu nome, cara. Tô Sabe como é que é, né? Mas voltando e, na verdade, começando o programa das bibliotecas e o cinema, primeiro, a convidada, né?
Essa presente pra câmera número 4 ali na frente, ali, que é a única que a gente tem, mas pode ser. Eu sou a Vivian, sou bibliotecária desde 2006. Trabalho atualmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Ciências Econômicas, mas já passei por diversas bibliotecas. E quero agradecer o convite do programa para falar um pouquinho desse tema, né, tão caro para mim, que é biblioteca, bibliotecários, né? Sabemos, o Lauro já está acostumado, me acompanha há bastante tempo, né? Aí a minha Uns carreira, 24 anos, eu acho. essas questões, né, ligadas à biblioteconomia. Então eu agradeço o programa por estar trazendo esse espaço aí para falar e homenageando também o Dia do Bibliotecário, que é uma profissão que muitas pessoas não conhecem, né? Não sabem assim que é uma profissão em que a gente faz uma faculdade, né? Que aprende a trabalhar com a organização do conhecimento, com conceitos, né? Sobre informação e diversas tantas outras questões que nós aprendemos na faculdade e que depois nós podemos aplicar aí nos diversos tipologias de bibliotecas. E como o papo é cinema e biblioteca, né, a gente a partir pegamos um filme que praticamente é uma referência até na faculdade de biblioteconomia, quando tá me contando, né, que é O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, o diretor, que a gente pode pegar o nome é francês, né, que é o... Fala aí, Chico, sabe o nome? Jean-Jacques Arnaud. Jean-Jacques Arnaud, né? O filme de 86, né? O Nome da Rosa é a adaptação desse livro maravilhoso do Umberto Eco, né? E até eu começo o programa fazendo uma pergunta pra convidada, né? Que ela me falou até que esse filme ela assistiu na faculdade, né? Por que o Nome da Rosa seria tão importante para quase como uma referência sobre cinemas e bibliotecas e tal? O Nome da Rosa, ele é um filme que é passado nas faculdades de biblioteconomia pela questão da ética profissional, né, que nós vamos abordar aqui um pouquinho, né, também pela história do livro, né, e pela questão da importância da disseminação da informação. Né. Então, nesse sentido, os professores e professoras já nos mostram ali, né, esse filme como uma forma de abrir assim a nossa cabeça, nossos pensamentos para essas questões importantes da biblioteconomia, né? E lembrando, o Chico quer contar um pouquinho da sinopse do filme, só pra começar. Vamos então começar com O Nome da Rosa, assim. Se passa no século XII ou XIII, né? 1300 alguma coisa. Então é do século XII, né? Onde um detetive da época, o Sean Connery, e seu pupilo... Não é um agente secreto. Né? Não é um agente secreto. E seu pupilo, interpretado pelo Christian Slater, eles são contratados pela Igreja Católica para desvendar uma série de assassinatos que ocorrem no mosteiro, no interior da Alemanha, né? É isso que a Alemanha? Alemanha. Acho que não na fronteira. É na Itália. Na Itália, é um mosteiro beneditino. Isso, E ele é um frei franciscano que vai com o seu pupilo para desvendar alguns crimes que estão ocorrendo nesse mosteiro. Ele é o William de Bakersfield. Bakersfield. Que é daquele Count Bakersfield do Sherlock Holmes. Isso é uma trocadilho com o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes Sir Arthur Conan Doyle. E o Christian Slater é um pupilo, né? Que o nome dele é o Watson, né? E acaba, só que na verdade é o Watson. Não, e ele também tem um momento do filme que eles estão ali procurando os vestígios, as pistas, né, para desvendar o mistério. E ele fala, elementar, meu caro Watson, que não é o Watson. Isso mas tudo trocadilhos, né? Não, mas assim, são vários crimes que ocorrem e foco, porque os monges, eles ficavam, na época não existia ainda, não havia sido criado ainda, gaguejei aqui. Ainda não havia sido criada a tipografia, né? Primeira vez no programa. Né? Não havia sido criada a tipografia. Então, o que aconteceu? Na época, os monges eles se dedicavam a escrever os livros, né? Os monges tudo à mão. copistas. Isso, eles ficavam trancafiados escrevendo à mão os livros, que só eram lidos por pessoas cultas, ou os nobres, né? Porque 98% da população era analfabeta na época, né? Até porque a igreja que controlava o saber, isso, né? Isso. E aí eles ficavam lá, só que aí começam a ocorrer essas mortes entre os monges e o nosso amigo, o William e o seu Watson, eles vão lá investigar
E as mortes continuam correndo. E tudo em volta de uma biblioteca gigantesca que tinha o conhecimento nobre da Europa medieval. né? Escondido, mas era uma biblioteca que estava trancafiada, né? As Isso, sete chaves, ali no filme, no início, aparece em algum momento a parte onde estão os monges copistas, né? Eles estão ali fazendo o seu trabalho, mas em nenhum momento aparece a biblioteca, né? E depois é que vai, então, as pessoas vão ter acesso a essa biblioteca. E os mortos geralmente aparecem com a língua preta no final, que é um dos melhores finais da história do cinema. A língua preta. O filme tem 40 anos, né? Sim, 40 anos. Né? Eles folheavam as páginas que estavam envenenadas. Sim. Passavam a língua assim. Na verdade, esse é o mistério do filme, né? Isso, Por que é que eles morrem? Porque um dos dirigentes lá desse mosteiro, ele não quer que os monges tenham acesso ao conhecimento que está na biblioteca. E um dos livros, né, que desperta a curiosidade, né, e que desperta também a ira desse dirigente é um livro de Aristóteles, que fala sobre o riso. Né? Então essa pessoa não queria que os monges pudessem ser felizes, que pudessem rir, que pudessem fazer coisas diferentes, pensar coisas diferentes, né? Então ele quis que essa obra nunca fosse lida por ninguém, e se fosse lida, que esse conhecimento não passasse adiante. Então por isso a ideia dele foi colocar veneno nas páginas, para que caso alguém tivesse acesso a essa informação, não ia morrer e não ia mais poder contar para ninguém. Né? Então foi isso. E se perdeu, né? Isso até interessante assim, a questão da coisa do pecado, né? Porque esse monge. Tinha um deles que se autoflagelava. Isso, Porque era pedófilo, né? Também. Isso, abusador de gurizinho lá, né? Isso, coisa que nunca tinha acontecido na igreja. Só aconteceu. Ainda bem que parou em 1200 e alguma coisa, né? Não, até sobre isso, assim, tem uma parte ali bem no início do filme também que eles comentam. Estão todos ali pensando, o que está acontecendo, que as pessoas estão morrendo e tal. Aí um dos monges lá diz, eu acho que o que está acontecendo assim, é que as mulheres estão roubando a alma dos homens, porque as mulheres são diabólicas. Isso, né? Então, isso também é uma questão assim, que não tem nada a ver com biblioteconomia, mas o quanto se demonizava as mulheres, né? E se dizia que aquelas pessoas podiam estar tendo contato com mulheres e por isso que elas estavam morrendo. Isso. E no caso, o manda-chuva lá do mosteiro e tal, e tu acha que ele poderia ser já considerado um bibliotecário? Ele tinha o bibliotecário, ele né? Era o bibliotecário. Não era aquele. Ele não era o bibliotecário, ele era. Sim, o não. Aquele que tinha 14 tinha um cabelo cortadinho ali e tal. Mas tinha um deles que era o bibliotecário, né? Que era o bibliotecário que chaveava e que não deixava as pessoas entrarem. Ele é mais ou menos um guardião da biblioteca, né? Mas não na questão. E até uma coisa engraçada isso aí, né? Tipo, até como o Chico falou, antes da criação da prensa, né? Do Gutenberg e tal. O poder da escrita, né? Graças à escrita a gente tem conhecimento do Aristóteles, a gente tem conhecimento do pré-1500, foi 1570. Tudo pré-1500, os próprios os papiros e hieroglíficos, tudo graças àquelas pessoas que copiaram, né? Porque, cara, e também a questão oral, que é muito importante e tal, né? Mas a gente tem esse conhecimento, se não tivesse essas mentes iluminadas, né? E mesmo que censura, porque a censura era muito grande, né? Não, censura até a Igreja Católica praticamente ela dominou e domina, né? Até hoje domina, tem coisas do Vaticano que até eu trouxe também o livro do Código do Da Vinci, do Dan Brown, né? Também, que é outra coisa que mostra. Também foca em bibliotecas também, coisas do segredos da Igreja Católica, eles mantêm o domínio, o poder econômico, o poder espiritual sobre as pessoas. É muito forte isso. Sim, Imagina, por isso que as pessoas não podiam ter acesso à informação. Isso, porque se elas tivessem, elas poderiam pensar de forma diferente. E até, falando desse bibliotecário, né, tem uma frase ali que eu anotei que ele, quando o William tenta entrar na biblioteca e perguntar, eu posso entrar na biblioteca, que ele está curioso. E aí o bibliotecário diz assim, esse seu pedido é bastante incômodo.
E aí eu fiquei pensando o quanto, até trazendo um pouco para os dias de hoje, né, como o quanto o papel do bibliotecário, né? Ali ele se colocava como um guardião daquela biblioteca, ninguém podia entrar, então era um pedido incômodo entrar numa biblioteca, né? Mas quantas vezes, né, a gente pode estar tentando ter acesso à informação e pessoas estão nos bloqueando, né? E outra coisa, informação verdadeira, não fake news, né? Que tá Isso disseminada, né? A gente pode dizer dos dias de hoje, né? Isso, Daí tu tem um mandatário de um país que diz, livro tem um monte de coisa escrita. Não sei que país é esse, mas... Esses livros que as crianças ganham no colégio com um monte de coisa escrita, imagina que horror. Tem palavras nos livros. Palavras, ideias, né? Mas agora dando um salto, né, de 1300 alguma coisa pra... A gente tá pesquisando... porque nós pesquisando... Tem um filme que pouca gente viu, mas inclusive eu não vi, mas só que eu pesquisei muito sobre esse filme, que é Despertar da Tormenta. Vamos passar para os anos 50. Esse filme é um filme com a Bette Davis, que ela é uma bibliotecária, que é a Alicia Hull, né? E ela é uma bibliotecária de uma cidade pequena da Nova Inglaterra, e ela é muito amada pela galera e tal. E daí as crianças gostam muito dela também, tipo... Só que nós temos um macartismo nos Estados Unidos, nos anos 50. E existe um livro na biblioteca dela chamado O Sonho Comunista. E daí o que acontece? As autoridades chegam para ela, a gente quer tirar esse livro da biblioteca e tal, e ela queria tanto aquela biblioteca porque ela disse que a criançada estava mudando os comportamentos e tal, graças ao jeito... E é só que ela se nega a tirar aquele livro. Daí dá digamos que, como diria o meu sogro, né, um bafafá na região e todo mundo... E ela defende com unhas e dentes. Mesmo ela diz que eu não sou comunista, mas as pessoas têm direito a ler aquele livro que é o que fala sobre a ideologia comunista. E é um filme dos anos 50 muito forte, até foi muito, quase proibido nos Estados Unidos. É um filme até difícil de achar. Eu não achei ele. O Chico iria achar, com certeza, Despertar do Tormento, com a Bette Davis. E fala de, tipo, nós estamos em 1370 que proibiam ler o livro do Aristóteles, em 1950... E que tu acha que seria, tipo, a bibliotecária, ela assumiu a bronca total da liberdade de conhecimento, no caso, né? Mas isso ocorre muito hoje em dia também, né? Sim, tipo, a gente pode até pular, sim, mas eu quero passar para 1950. O que tu acha, tipo, é uma função também do profissional da biblioteca e tal, tipo, assegurar o conhecimento independente da ideologia? Sim, eu acho que isso entra na questão ética do bibliotecário, né? Porque é um profissional que assume uma posição política, é um agente político, né? Nós não podemos pensar que nós vamos censurar a informação, né? Os usuários é que vão ter, usuários é que vão ter esse discernimento de escolher o que precisa ou o que não precisa. É claro que também é importante pensar nas questões de educação, né, do bibliotecário enquanto educador. Porque assim, não basta ter os livros e ter as pessoas para usá-los, né? É importante que haja uma contextualização se necessário, né? Porque eu tenho uma posição política, outras pessoas terão outras, mas de alguma forma as pessoas tentam, né, fazer com que a sua opinião ou que a sua visão de mundo entre, né, ou que possa, enfim, fazer alguma coisa diferente, fazer as pessoas pensarem diferente a partir da sua visão de mundo. Mas eu acho que para todos os lados, né, a gente realmente tem esse dever, né, de dispor a informação. E é isso, né? Esse filme é muito bom, né? Não. Mostra essa questão, né? Eu gostei que tu falou. Somos um ser político, mas eu não vou impor a minha opinião política. Eu vou deixar que todos possam escolher e decidir. Isso. E agora vamos fazer através do conhecimento. Vamos fazer uma questão. Eu acho que a biblioteca tem que ter tanto o livro do Olavo de Carvalho quanto o livro do Manifesto Comunista do lado dele. Eu acho que daí a pessoa vai escolher o livro. O Olavo de Carvalho, o pessoal faz fogueira e o outro livro. Mais importante é que ele tá ali, né? Só pra não perder a piada. Daí tu vai ter que pagar a biblioteca, né? Porque queimar livros, a gente vai pular para um outro filme que o Chico, inclusive, trouxe aqui, que é inspirado nesse livro aqui. O livro é maravilhoso, o filme é sensacional. O filme também é maravilhoso, que é do Fahrenheit 451, né? Que o 451 é a combustão, é a temperatura que queima livros. Que queima livros, né?
Não, e esse filme foi adaptado pelo Truffaut em 1965, acredito. 66. E, e o que acontece no filme? Ele é. Nós temos um governo totalitário, que quase não existe hoje em dia no planeta. Tipo, e o que eles faziam? Eles queimavam livro. Ter livro era ser proibido, né? E tal. Tipo, a televisão combinava. Era também uma crítica que o poder da televisão também, né? Daí tem uma cena assim que são emblemáticas, né? Voltando a uma expressão que eu gosto de falar, que tem uma senhora que tem uma biblioteca escondida num sótão e tal, e chegam os agentes e queimam em livros. Só que daí o agente, na verdade, ele pega um livro e ele começa a pensar, ela começa a chorar, toda aquela ele pega o livro e pensa, por que estão queimando esse livro? Daí ele começa a descobrir. E a importância do filme é que, tipo, algumas pessoas, elas começam a decorar os livros. E cada pessoa, por exemplo, o fulano é o Modos Ventos Vivantes, o fulano é o Nome da Rosa, o fulano é o tal livro, qualquer livro, o Quincas Borba. O Quincas Borba e tal, e vai decorando, daí eles são chamados por esse nome, né? E outra coisa do livro, assim, e os bombeiros, eles são contra, os bombeiros eles não apagam o fogo, eles, uma criação do rio, eles queimam, em vez de apagar, eles queimam. Exatamente, os bombeiros. E deixam queimar. Isso, E deixa queimar para cinzas, né? E tu acha que as pessoas se molam, as pessoas são tão apaixonadas por livro, sim, que as pessoas preferem morrer junto com os livros. Essa senhora é muito emblemática, essa cena, que ela fica muito triste, chora muito com a biblioteca dela se perdendo. E outros assim, não vou embora daqui, não vou sair. E aí morre queimado com os livros. Eu acho que tem duas perguntas que eu vou fazer pra Vivian aqui, que é a questão, eu acho que da conservação também de acervo, né? Porque eu acho que também tem muita gente que, agora, é claro que a Queimato tá fazendo um vandalismo e tal, mas eu acho que eu acho que falta, tem muita biblioteca, vamos botar biblioteca pública, né, que tem falta de verba de conservação do acervo, que o acervo acaba se perdendo, acaba queimando, acaba tendo umidade, chove e tal. E também a questão da disseminação do conhecimento, né, através da importância que, tipo, a gente nunca pode deixar de manter o conhecimento vivo, né? Só antes da Vivi responder, só pra lembrar... Daqui a pouco... Daqui a pouco... 4h15. Não. É só que assim, questão de queimar livros, só que ele está a Alemanha nazista, né? Sim, também. Que eles vão começar uma nova cultura germânica. Eu ia entrar nesse ponto. E o Hitler mandou queimar os livros dos escritores judeus, escritores comunistas, escritores libertários. E algumas pessoas se tornaram resistência também. Isso, né? Eu fui na Platz, na praça, onde teve a maior montanha de livros queimados em Berlim. Ali não tem nada, é simplesmente tudo cimento, e no meio dessa praça tem um janelão no chão com dezenas de prateleiras vazias dos livros que nunca mais vão existir. Foi uma homenagem, forte, porque a Alemanha né? não esquece. Isso é bonito, o povo que alemão bom não que- esquece. É de arrepiar isso aí, né? Sim, que bom que ficou. Nunca mais esses livros vão ser lidos, esses que foram Como a gente é chato, eu vou fazer só um adendo cinema, a Alemanha nazista queimando os filmes. Eu acho que Indiana Jones, A Última Cruzada, que também eu quero citar uma outra cena, o Indiana Jones está passando e eles estão queimando livros, né? E daí o Indiana Jones fala uma frase, que o nazismo começou em 38, mais ou menos, versículo aí. Por que em vez de que alguém pergunta pra ele fala, por que em vez de queimar eles não aprendem e leiam eles e tal, né? Não, Mas, agora eu quero passar Não, só pra aqui a gente não para, né? Só pra encerrar. Não, só pra lembrar. Que isso ia acontecer. Eu devia ter. A única coisa que eu esqueci de trazer, que o Hitler, apesar de ele mandar queimar livros, ele tinha uma biblioteca vastíssima. Ele era um leitor voraz e um cinéfilo voraz, né? O Stalin também gostava de cinema. Isso, é. Tá, desculpe, agora vive tua vez. Vivi. Agora é que eu tô comendo. Qual era? Preservação. Preservação. Preservação e manter uma Conservação, conservação e manter o conhecimento, no caso, Tá. né? O que é muito importante, né, realmente, é que as pessoas se preocupem, as instituições, não só as pessoas, as instituições façam programas de preservação e conservação das obras, né, e também programas de planos de contingência, né, como a gente tem visto falar bastante agora, por conta desses acidentes que podem ocorrer, né? Nós conhecemos acervos que já foram danificados, né? Isso no mundo todo, né? Claro. Por questões naturais ou questões de guerra, né? E tudo mais. E, enfim, bom, numa guerra não tem muito o que fazer, né? Mas assim, para incêndio, para inundação, né? O que nós podemos fazer, como agir naquelas situações, No nosso caso é enchente aqui, no né? nosso caso da enchente, que em Porto Alegre também, né? Alguns acervos foram danificados.
E algumas respostas foram mais rápidas, outras não, conseguiram, salvaram muita coisa, né? E outras não, né? Que nunca mais vamos ter acesso. E o que acontece nesses casos? Tem locais em que isso já tem assim, uma preparação para esse tipo de evento, né? Climático, ou enfim, qualquer outro evento desses. E tem outros que não tem, e que, enfim, as pessoas vão ter que sempre pensar cada vez mais, né, nessas questões, assim, porque tem obras que a gente consegue recuperar e tem outras que não, né? Por exemplo, um acervo que tenha ficado molhado, completamente molhado na enchente, no caso, né? Ele vai ser deteriorado e tu não vai ter como conseguir consertar de novo. E mesmo obras que não foram inundadas, mas que sofreram ali a ação de umidade, né, e tudo mais, também vão ficar danificadas e talvez não seja possível recuperar. Então, são questões muito importantes, né? E o que a gente tinha falado do filme? Verba pública. Eu acho que aí a questão das instituições, né? A cultura sempre, a gente sabe que o orçamento da cultura, ou mesmo na educação, para esse caso de bibliotecas, né? Para o setor bibliotecas, nem sempre, não vou dizer que nunca é valorizado, mas nem sempre é muito valorizado. E é isso, né? Tem que se pensar em orçamento para essas questões, né? Então, não tem o que fazer. É importante, a gente está lidando com conhecimento da humanidade, a gente está lidando com o patrimônio das instituições, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Por que é importante essa guarda, essa preservação, né? E essa que é sempre a dicotomia da profissão, né? É quando a gente quer preservar demais e pode acabar fazendo coisas que parecem que a gente está meio que trancafiando o acervo, né? Mas na verdade não é isso. Sempre a gente está pensando em disseminar informação de forma que mais pessoas tenham acesso àqueles conteúdos. E por isso que muitas vezes é necessário que uma obra seja cuidada, né, de uma forma mais especial. Seja uma obra rara. Nem obra rara, mas assim, por exemplo, eu tenho um patrimônio ali, né, de uma instituição. Se as outras pessoas, cada um que vai utilizar aquelas obras precisa cuidar muito bem. Porque se eu não cuidar bem daquele patrimônio que é da instituição, outras pessoas não terão acesso. Isso é que é importante. A gente sempre tem que pensar que aquele livro ou aquele documento, ele não é só meu. Não é do bibliotecário, não é do usuário, é público. E a gente preservando, outras pessoas terão mais chance de ter acesso e aquele material vai ter uma vida mais longa. Isso nós estamos falando de livros físicos, né? Mas sabemos que também hoje em dia temos outras opções, né? Daí eu queria aproveitar o gancho. Eu ia te perguntar mais tarde, mas agora aproveito. Nós temos o livro físico até... eu comecei com o Kindle e voltei para o livro físico, eu não me adaptei. Mas como é que tu vê o futuro da leitura? Primeiro, da tua formatura para cá, começou a existir o celular desde a criança com 2 dias de idade até o streaming. Eu fui um que lia 20, 30 livros por ano e passei a ler 2 por ano por causa das séries. Agora eu me disciplinei, 1º de março eu estou no 5º livro do ano. Sim. Porque eu me disciplinei. Sim. Eu criei uma disciplina. Mas o pessoal está lendo menos? Olha, eu acredito que sim, né? Que as pessoas estão com o tempo, por causa da internet. Vou dizer da experiência minha também, sim, né? Eu acho que a gente acaba tendo mais... perdendo tempo com outras coisas do que com livro, que não deveria ser, né? Mas eu também tenho visto muitos movimentos de... promoção da leitura pela internet, porque assim se criam grupos, se criam ali as pessoas estão fazendo vídeos falando sobre livros, né? Então também isso tá chegando uma informação para as pessoas nesse sentido da leitura, tá sendo fomentado isso por conta da internet também. Então isso vai muito das pessoas de se organizarem, né? E também das instituições e profissionais de fomentarem essa cultura da leitura. Acho que isso não pode morrer nunca, independente do formato, né? Se vai ser um livro em papel, se vai ser num Kindle, onde quer que seja. E Vivian, eu também tenho, eu sonho, sempre que eu
fui em família para o Rio, era Praia e Cristo. Eu sempre sonhei em conhecer o Gabinete Real da Língua Portuguesa. Ah, eu não conheço, também gostaria de conhecer. É uma das 10 bibliotecas do mundo, né? E então, eu acho Biblioteca Nacional, eu fui lá. Como um valor histórico, assim, sem preço que tem, eu acho que isso vai se manter, sempre vai ser conservado, né? Sim, isso eu acredito que sim. Tanto que a coisa mais linda, no filme, a menina que roubava livros, ela rouba um livro de uma das fogueiras do nazismo, né? Ela vê um livro ali e ela puxa o livro da fogueira, né? E até pensando assim, nesse sentido, as pessoas acham, tem tudo na internet. Não é bem assim, nem tudo tá na internet, a gente sabe. Então, assim, tem obras aí nessas bibliotecas, né, que tu tá falando, que não tem na internet. E às vezes, é só digitalizar, às vezes não, por questões de direito. Ou o papel nem aceita ir pra coisa, né? Ou a obra não permite pelas suas condições físicas, ou pela questão de direitos autorais. Porque eu não posso pegar toda a biblioteca e começar a digitalizar e disparar para todo mundo colocar na internet. Eu não posso fazer isso. Ignorância, um livro de 1500, ele ainda tem direito autoral ou ele vira domínio público? Não, ele vira domínio público. Tá, né? Nesses casos, sim. Anos, até tem muitas obras uma que citação estão é sempre necessária, ali né? Uma citação é sempre necessária. Sim, citação Pelo problema da plágio. Daí a questão da citação sempre a pessoa, o autor sempre vai ter aquele direito, né, sobre a... Autor não, a descendência do autor. Enfim, vai ter aquele direito de ser citado, mas essa questão do direito patrimonial é que pode mudar. Mas sim, tem muitas bibliotecas que estão digitalizadas, né, e com livros antigos e tudo mais, e tudo certo. Mas nem sempre as obras que a gente usa, que pode usar hoje em dia, tem a possibilidade de serem digitalizadas e colocadas na internet. Eu acho que uma hemeroteca é mais fácil, né? Tipo jornais e revistas, né? Jornais e revistas Isso, também também é uma coisa assim, as editoras, os jornais, as empresas de comunicação poderiam pensar nisso, assim, digitalizar todo o seu acervo antigo, porque isso também demanda dinheiro, demanda pessoas, né, para fazer equipamentos e tudo mais, mas é uma pena, muitas vezes, a gente não ter acesso, né? Mas falta uma 0 hora inteira impressa na internet. Nem que tu pagasse R$30 por mês, ou um Correio do Povo, qualquer jornal. Imagina tu ter uma 0 hora de 62, tu chegasse, nem que tu pagasse. Eu acho que é burrice até deles. Eu acho que eles podiam botar, né? Correio do Povo também, né? Mas temos um museu em Porto Alegre, que é o Hipólito, né? Que tem pesquisei muito lá já. Que tem todas essas informações impressas, mas seria ótimo se esse conteúdo, né? Se o próprio jornal pudesse fazer esse tipo de trabalho, né? Eu até só falar de bibliotecas, né? Que eu sou uma pessoa assim, que eu sou tão nerd, que eu matava a aula pra ficar na biblioteca. Eu ficava na biblioteca do colégio, Paula Soares, ou então ia para o público ali na Riachuelo, né? Ou então, bibliotecas, o Sesc, eu vivia dentro da biblioteca, matando aula. Tu era um rato de biblioteca, literalmente. Era um rato de biblioteca, né? Tanto que eu tenho minha biblioteca particular, né? Que eu comecei a criar. Que já quiser que eu me desfizesse, já teve gente que já queria. Deixa. Não. Tu tem uma biblioteca? Eu já tive uma. Entenderão. Essa aí. Só pegando esse gancho da tecnologia e o que o Kriba botou, teve um filme assim, em 57 chamado Amor Eletrônico com a Catherine Hepburn e o Spencer Tracy, que exatamente falava mais ou menos sobre isso aí, em 57, pensa bem. Elas eram elas trabalhavam não eram bem bibliotecárias, só que dá pra dizer que sim, porque elas trabalhavam no sistema de referências, né? Eu não sei se elas chegavam a esse termo, né? Lembro, mas seriam bibliotecárias no sistema de referência, né? Daí, por exemplo, o jornal, ia um convidado precisando saber sobre o Egito Antigo, elas pegavam. Daí um cara chegou lá, que é o Spencer Tracy, trouxe um computador, uma engenhoca, o tamanho de uma parede. Hemeroteca. E ele começou a botar todos os dados, daí começou a sair, tipo, Egito Antigo, saía ali. Daí começou a primeira discussão no cinema sobre que a tecnologia substitui os seres humanos tanto na questão tecnológica ou na coisa. E tu acha que é isso aí? Quando falou, mais ou menos já falou que eu acho que a necessidade do profissional, né? É importante. Porque assim, a tecnologia, que nem é a mesma coisa de dizer que tá tudo na internet, é a mesma coisa de dizer assim, tá tudo no Google, pesquisa no Google que tu vai achar, não. Ou com a IA, né? A Google já é antigo, já é ultrapassado.
Pergunta lá para a inteligência artificial que ela vai te responder. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, assim, essas inteligências artificiais, elas pegam dados que estão na internet que podem ser falsos ou podem ser verdadeiros, né? Ela não faz juízo de valor do que está trazendo. Ela inventa, ela tem essa questão da alucinação, né? Que ela inventa informações. Então, assim, ela pode trazer um texto muito bom, que parece que tá maravilhoso, e vai te trazer fontes, e aí tu vai atrás das fontes. Elas não existem, elas simplesmente não existem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o profissional, o bibliotecário, educador, que eu chamo atenção para esse aspecto da profissão que não aparece nos filmes, né? Nos filmes aparece sempre, a gente vai falar, né, um pouco da questão do estereótipo, né? Que é aquela bibliotecária velhinha que usa coque, usa óculos e só fica pedindo silêncio. O bibliotecário hoje em dia ele está em diversos locais diferentes, né? Trabalhando com a informação, porque não é só livros, é com a informação. E mais do que isso, trazendo essa instrução sobre o valor da informação, sobre pesquisa, sobre acesso a materiais confiáveis. Tá? E isso não vai ser substituído. Pode ser Google, pode ser inteligência artificial. As pessoas precisam aprender, e o bibliotecário está aqui para ajudar, a fazer uma avaliação da informação que está buscando. Enfim, então, nesse sentido, eu acredito que a profissão ainda tem vida longa, porque cada vez mais nós temos mais e mais informações, precisamos de filtros e precisamos saber considerar a veracidade dessas informações. Mas voltando, como o Chico falou que era um rato de biblioteca e tal, um cara que se considerava nerd e tal. Eu já fugi, tava Conta essa na história. biblioteca. Deixa eu contar. Eu sempre achei... Deixa eu contar. Deixa eu contar a história. Tá? Que assim, ó, uma vez eu saí, eu já era grande, assim, já, sei lá, acho que eu tava, mas eu ainda tava no ensino fundamental. Era uma pirralha. Daí eu saí de casa, eu morava no Sarandi, que é longe do centro, né, aqui em Porto Alegre, pra quem não sabe. E eu saí com a minha amiga e, tipo assim, eu fui pra biblioteca pública do estado. E ficamos lá, passamos a tarde inteira e eu demorei pra chegar em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe, desesperada, onde é que eu tava? Achou que eu tinha fugido, que eu tinha, sei lá, o que eu tava fazendo. Despirocado. E a nerd tava onde? Na biblioteca. Na biblioteca. Então, né? Não, eu digo, mas essa questão, tipo, até o cinema retratou muito bem a questão da biblioteca como um castigo, né? O Clube dos Cinco, até a gente já fez um cinema de peso sobre ele, que são 5 alunos desajustados numa escola tipicamente americana, e eles são obrigados a passar um sábado numa biblioteca, né? Aliás, acho que talvez até a gente fez uma pesquisa, mas nós hoje, talvez, sábado, 40 graus aqui gravando o programa. talvez seja o filme com... Tu tá achando que isso é um castigo. Claro, É a segunda vez. Não, você falando do calor, tá muito quente. E o Clube dos Cinco talvez seja o filme da história que passa 80% do filme dentro de uma biblioteca. Talvez seja o filme que mais tem uma biblioteca como cenário. 90. E aliás, é uma baita biblioteca linda, né? Eu digo, mas por que tu acha que a biblioteca virou assim, sinônimo de castigo? Hoje em dia eu acho que nem tanto, né? Mas eu me lembro que no meu tempo, ir pra biblioteca, ou o castigo, vai pra biblioteca e tal. Tinha no colégio esse negócio, né? Sim, sempre teve, né? Era só. Eu acho que... A biblioteca também ia ficar quieta lá. Talvez o SOI seja um passo depois da biblioteca, né? É. Não aguentou, daí foi pro SOI. Mas assim, isso retrata o descaso, né, com esse setor, né, tão importante numa escola, né? Olha que trabalho lindo que pode ser feito numa escola por bibliotecárias e bibliotecários. E o que acontece? Primeiro que aquele professor ou professora que não está dando certo em sala de aula porque não aguenta mais lidar com as crianças, ele vai para onde? Para a biblioteca, né? Então, isso já demonstra aí uma desvalorização total, né, desse espaço. E a questão do castigo é porque, assim, tu não tem nada de mais legal para fazer, tu vai ficar lendo. Só que isso, na verdade, é tão errado. Também, o silêncio também, ficar quieto. E também o pensar. A criança não podia fazer nada lá dentro. Né? E daí tem aquela fama da sisudez da bibliotecária. Pensem no cinema, é sempre de cima para baixo ela olhando. Sim. Sabe? Aquela veinha com óculos. Mas isso é o maior contrassenso que tem, porque assim, larga uma criança numa biblioteca.
Cara, não é legal estar numa biblioteca? Eu- Tu não tem um Ah, monte sim. de coisa legal pra fazer numa biblioteca? Então, assim, é que se criou isso achando assim que, nossa, essa é uma coisa muito ruim. É como dizer pra uma criança, vai lá pro castigo, pro cantinho do pensamento, como se pensar fosse ruim. Mas é a questão Então, da bola co- do livro, né? Tu pega uma bola, a criança nos anos 80, a bola do livro, a criança fala, a bola. Mas outra coisa, É, então, outra né? coisa pra te ver. Por exemplo, eu me lembro, lá no ensino fundamental, fazer uma pesquisa, né? Hoje não acontece mais, tu não tem mais isso, né? Tu ia pra biblioteca, né? Tu pegava um tema, tu tinha que ir pra biblioteca e tu não tinha que copiar o que tava no livro tal, tu tinha que ler e fazer uma interpretação. Depende, muitas vezes a gente ia pra biblioteca pra copiar de um livro. Mas eu fazia mais uma interpretação. O correto seria... Mas tu É. lia, né? Quando tu lê, quando tu Isso. copia, tu aprende, né? Isso, Tem essa é. famosa frase, quando tu Isso. copia, tu aprende. É né? melhor tu copiar do que É. tu fazer um Isso. Copiar e colar, né? Copiar e colar, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Ou perguntar pra Hoje, vamos fazer uma pesquisa, tá? Vamos pesquisar sobre tal tema, né? É. Cara, a gurizada e só que a gente não ia todo mundo ao mesmo tempo, né? Parece que era uma organização sem ser organizado. Tipo, eu vou tal horário pra lá na biblioteca pra pesquisar sobre tal momento da história, sobre tal momento político, né? Vivian, eu tive o privilégio de ser olha a redundância, privilegiado, e o meu avô tem uma Barça. Olha, que legal. Nossa, Nossa, E ele foi rico, comprava né? o livro do ano. É. 68, Você tava sempre 69, atualizada, porque é. o livro do ano vinha Sim. com Eu isso. tinha- Eu tive que fazer um trabalho sobre o governo austro-húngaro. Foi ali direto. E ele tinha Maravilhas da Natureza. Mas eu peguei meu gosto pela leitura com duas questões. As seleções, a revista Seleções, com aqueles textos curtos, eu sempre achei maravilhoso. Eles perderam um pouquinho, virou quase uma coisa diferente nos últimos 10, 20 anos. E também, com meu pai tendo uma parede assim de livros em casa. Eu também é. E outra coisa, você lembra da enciclopédia Conhecer? Sim, Sim. Conhecer também, foi logo depois. Tinha Mirador e a Isso. Barça, que tu tinha que ser milionário pra ter. Isso, Sim, é. caríssimo. O cara vendia em casa. Vendia? Mas Chegava assim, ó. o cara vendendo em casa o livro, tu pagava em prestações. Sim, em casa, né, pra vender. Isso, Mas é. pensem o quanto realmente nós fomos privilegiados por ter em casa ou Barça, ou outra enciclopédia, ou livros. Ciclo do livro, por minha mãe ter, Ciclo do livro também por tinha. ter livros em casa. Agora vocês pensem que até hoje muitas pessoas, a maioria dos brasileiros não tem livros em casa. E hoje menos E- ainda. E qual é o papel do profissional bibliotecário? Que papel bonito, que papel lindo que nós temos em pensar que muitas vezes as pessoas vão ter o acesso à literatura numa biblioteca em que eu trabalho. E que não precisa só... E não tá lá na estante parado. Não, eu tô contando uma história para uma criança. Eu tô trazendo uma imaginação para uma criança que nunca teve isso. Eu te desafio uma pergunta também, não é contrapé, não é pegadinha que nem o Lauro faz às vezes. Essa aí eu que faço. Claro. Bom, se ele fizer comigo, Vivian, bom, não, já hoje sabe. ele morre. Vivian, uma criança de 13 anos lê Dom Casmurro, tu acha que é a idade pra ler? Assim, se a criança quiser ler, ok. Mas é obrigatório, como era? Mas obrigatório, eu não acho Eu legal. Eu achava que era não um acho legal. desserviço pra Eu- curiosidade da Não, criança. e até então. aquela questão assim, ó, vai na biblioteca, pega um livro e faz uma ficha de leitura. Tem que pegar esses aqui, sei lá. Aham. Eu não acho legal que tu diga o que a pessoa tem que ler. Eu não acho. Entendi. Eu acho que as pessoas têm que dar dicas, trazer coisas legais, um contexto sobre aquela obra. Daqui a pouco trazer o Dom Casmurro de outra De forma. outra forma, né? Até pelo... Será que Capitu traiu ou não traiu? Daí o que tu despertar. acha? Né? Mas assim, Faria ó, isso. tudo bem que seja uma leitura essencial até o final do ensino médio. Mas na 7ª série, gente, é isso que eu... O curtiço é obrigação, tu tem obrigação de ter lido o curtiço na vida, que é maravilhoso. Mas dentro do... Mas não com Não, 13 anos, e tu 13 anos. começa, e às vezes a gente lê, e a gente leu por obrigação muitos livros, e que bom que alguns a gente gostou, outros não, mas pensa que depois que a gente foi ficando mais velha que a gente começou a curtir essas coisas. Então aí é que tá legal, né? Porque quando tu começou a se entender melhor, tu vai reler uma obra e tu pensa, bah, olha, faz todo sentido. Então assim,
eu acho que às vezes aquele momento não é o momento, mas de alguma forma é bom que seja apresentado para as pessoas terem opções. Porque não é muito, né? Não pode ser muito reler. Eu quero reler, porque falam tão bem da obra Sim. que eu não me lembro, só me lembro do nojo que eu tive lendo aquilo lá na época. Eu tipo assim, eu não tive. Meu pai também, quando o Clima falou, meu pai tinha uma biblioteca enorme, né? Que eu herdei dele. E assim, eu não tinha censura pra ler. Eu podia pegar o livro que eu quisesse. Cassandra Reis, tu leu direto. Direto. Direto os livros, né? Mas é pior que li. Falou, Né? Sim, falou, já vou pra E isso, e não tinha, por exemplo, ali Tubarão com 10 anos, Drácula com 8. Sabe? Eu não tinha essa. Eu podia chegar lá, meu pai dizia, não não pode ler. Censura não tinha e censura. ao mesmo tempo não tinha obrigação. Isso, eu podia escolher o livro que eu Mas tu lia porque tu queria, né? Isso. Mas é a mesma coisa até a questão do cinema. Eu acho assim, eu acho que ninguém tá preparado pra ver um filme talvez do Godard, do Truffaut, do Fellini, do Bergman com 12 anos. Vai ver Laranja Mecânica com 12 anos, tu não vai gostar. Sabe? A não ser que tu já tenha uma cabeça mais... Por isso que eu acho que a gente vai gostando das obras no cinema, o próprio botando pro cinema, né? Que o programa também é um programa de cinema também, né? E de cultura, de literatura, de qualquer coisa que seja. Importante a gente propagar a arte e a cultura. Eu acho que é difícil tu pegar um filme, sei lá, tu assistir um Taxi Driver com 12 anos, não é tão fácil, sabe? Eu tô vendo ali os coisas ali, sabe? Eu não posso dizer 100%, mas quantos livros são adaptações? O 2001, quantos filmes são adaptações de livros, né? Sim, com certeza. É muita coisa. Isso também chama atenção, né, para aquela leitura. Mas assim, ó, mas acho o que eu tenho... Não, eu tava falando é que ele me cortou, tá concluindo meu pensamento. Não, tu prometeu. Eu queria concluir meu pensamento que ele tava falando. Tá, mas é que eu vou esquecer, tá? Tá, fala. Fala que eu vou esquecer também. Eu sei que tu vai esquecer, mas melhor tu esquecer do que eu. Assim, ó, gente... esqueci já. Não pode ser. O que eu ia falar? Gente, ela fez um olhar de em casa, a gente conversa. Só que aqui é a casa. Só que aqui é a casa, né? A gente tava falando de livros essenciais e obrigatórios. Não, que eu ia falar assim, ó... Eu tenho visto muito também, assim, tanto em bibliotecas quanto em livrarias, uma variedade de livros que quando eu era adolescente não existia, assim, tipo, de autoras mulheres, autoras negras, sabe? Eu tô achando muito legal isso, eu tô achando ótimo, porque eu tenho a impressão de quando a gente frequentava bibliotecas não tinha uma variedade tão grande, e eu tô achando, isso é muito bom. Eu acho que eu fuçava, né? Eu ia do A ao Z, né? Ficava fuçando, ficava... Mas eram autores mais clássicos, mais talvez, clássicos, né? Não, eu quero tudo. dizer assim da diversidade, a palavra diversidade, que hoje em dia é promovida em livrarias e bibliotecas, e eu acho isso muito legal, muito importante, e isso tá fazendo com que talvez mais pessoas leiam, né? Aliás, só antes que o Lauro falando, você não pegaram, mas o Clima deve ter pegado. Você lembra da biblioteca móvel? Sim. Ia numa Kombi, eles paravam. De ônibus ou Kombi. Isso, eles paravam. Específico, né? Eu acho ações fantásticas. Na Europa tem gente que vai deixando nas paradas de ônibus um litro. Mas aqui há alguns anos só que não pegou. Aqui não pegou o dia do livro, que tu tinha que pegar um livro, e eu fazia isso, eu pegava um livro, né? E deixava o livro num banco na praça, num banco do ônibus, tinha do trem. Geladeiras, né? Abandonadas. Em Capão tem essa geladeira aí. Geladeira abandonada. Só que não pegou aqui. Não pegou, sabe? Mas na Europa aqui não vingou a coisa. E às vezes nas paradas tem algumas iniciativas, né, nesse sentido, e aí tu vê que daí já tá jogado, abandonado, porque daí algumas pessoas começam, mas não se continua aquilo ali. Isso, Porque, infelizmente, né, tem pessoas que não dão valor. E até eu já vi, por exemplo, eu estava em Capão, fazer matéria na época que eu trabalhava naquele jornal, e eu fazia uma matéria em Capão sobre essa biblioteca da geladeira. Sim. E tinha gente que não chegava. Aí eu, por que não? Porque tem que pagar quanto? Não tem que pagar. Isso é uma coisa muito legal de falar, que assim, ó, a maior parte, assim, ó, acho que praticamente tudo que existe numa biblioteca pública, né, tudo numa biblioteca pública ou numa biblioteca universitária, todas bibliotecas que não sejam ligadas a locais particulares, tudo é de graça. Para usar computador, para ler. Às vezes a pessoa, claro, tem que ter um vínculo com aquela instituição para levar o emprestado, mas geralmente os serviços da biblioteca tu não precisa pagar, tu tem acesso a jornais do mundo todo num computador, tu tem acesso a diversas bases de dados num computador da biblioteca, se tu for, artigos científicos que são pagos, mas tu pode, né, ou, enfim, há muita coisa. E as pessoas
tem muita gente que acha que tem que pagar. Muita gente não usa, ou nem entra, ou não chega porque acha que tem que pagar. O Sesc, né, que eu usei muito quando era adolescente, a biblioteca do Sesc, que a gente podia jogar xadrez, pegar livros emprestados, e só precisava ter uma carteirinha do Sesc. E tu era adolescente, não precisava nem ser, na época, não precisava nem trabalhar. Era tudo gratuito, como falou a Vivi, era tudo gratuito. Assim como a biblioteca pública, que também eu fui sócio durante muitos anos. De residência, às vezes. Hã? Tinha que ter um comprovante de residência pra fazer uma ficha. Ah, sim, não, comprovante de residência, claro. Tu tinha, se era certidão de nascimento, comprovante de residência. Necessidade de xerox. Isso, isso. Né? E tu se associava ao Sesc. E na pública, aliás, da biblioteca pública, eu fui sócio número 1. Eu tinha carteirinha número 1. Que era de cartolininha. Como sim, assim? Porque assim, ó, ano. Peraí. Porque assim, ó, Peraí. eu vou explicar assim, ó. Eu vou lá Brincadeira conferir. tem hora. Um ano, fazer o seguinte, eles recadastrar todos os associados à Sim. biblioteca pública. Fazer um novo cadastro. Fazer um cadastro. Que já tinham. Isso, e quando eu chego lá, eles estavam reabrindo. Capaz. E aí, já me conheciam, né? Desde eu comecei a frequentar a biblioteca com... Só um pouquinho, tem isso aí, né? Não tenho mais. Você Não tem como provar, Não não tem tem como como provar. provar. A gente não E tem eu como chego lá botar, e né, assim, ó, galera? nós estamos recadastrando e 0001, eu não acredito, 00. Bah, olha só, histórico isso, né, Chico? Imagina tu Isso ser... foi em 1983. Pô. Né? O ano que eu nasci. Né? Só ela tava nascendo, eu tava já. Já tava tá lá 0001, né? 0001. E eu te. Mas, imagina assim, ó. Claro, só que algumas coisas eu tinha. Muitas coisas eu guardo e outras coisas não. Fui perdendo Mas com é mudança, difícil, tudo, 43 né? anos, né? Sim. É. Precisa dizer, É, né? não precisa da idade. Ninguém ia Fazer o quê, né? conta, A gente estamos em 2026, né? É, o que que Eu tu só ia queria falar concluir o naquela seguinte, hora? cara. Fala. Tu quer gostar de cinema, pode assistir o Harry Potter, o Star Wars, o importante é que tu assista filmes. Quer ler, pode ler o Harry Potter também. O Harry pode Potter ler ajudou muito, o Diário de Banana, mas importante tu ler. E tem, como é que é o nome daquele? Que agora eu fiquei pensando, aquele filósofo que é o careca, aquele. Que é gaúcho aqui de Novo Hamburgo. O O Karnal, a gente falou que as pessoas leem pouco. O Karnal, uma vez ele falou que nos últimos 20, 30 anos, as pessoas nunca leram muito mais do que qualquer pessoa de 1800 para baixo na humanidade. Então, tipo, às vezes tu lê uma conversa no WhatsApp e já é uma leitura. Então, tipo, é importante também que a gente tá lendo, né? As pessoas estão lendo, né? E bem ou mal, antigamente as pessoas não sabiam ler. 50% dos brasileiros não sabiam ler. Não, uma época era. É 80, não adianta. Bota 50 anos. Isso, é. Bota 100, então é 80%. Na questão do nome da pessoas Rosa, nunca- que o povo todo era analfabeto, né? As pessoas não liam. Trazer mais uma questão Do nome da Rosa. né? Do nome da Rosa, que tem um comparativo da biblioteca, porque quando eles conseguem, enfim, o William lá consegue entrar, e o seu discípulo conseguem entrar na biblioteca, ela é um labirinto, né? Então eles se perdem, eles ficam ali naquela questão de como sair da biblioteca, de como se encontrarem. E é um comparativo com a biblioteca de Babel, de Borges, né? Que é uma biblioteca muito organizada, mas ao mesmo tempo caótica, né? Porque os livros não estão separados por assunto, né? Na obra de Borges. E ali eu estava lendo sobre isso, que tem essa questão do filme para trazer um pouco da complexidade do que era uma biblioteca para muitas pessoas, porque as pessoas realmente não tinham acesso e nem sabiam, né, o que era uma biblioteca. Então, estar ali era impactante, né, estar num lugar desses, né, e a biblioteca era muito grande, né, e também... E mesmo nessa agradável desorganização toda ali. É impactante você, tipo, mesmo... Tipo, é impactante. Ela não tem aquela organização de uma biblioteca moderna, assim, tal, Sim, como estaria como no passado. Sim. Só que mesmo assim, tipo... E o fascínio, quando o William chega ali, né, e ele vê aquelas obras, e também tem a parte... Ele quase beija os livros, né? E que tem aquela questão do... Quando começa a queimar ali também, ele sai com um monte de livros. Ele sai com um monte de livros, né? Lá de dentro. Ele quase imolado, né? Ele quase morre, daí o menino chega, salve os livros. Não, vou te salvar tu. Ele salva ele, né? Quando ele tá saindo, né? A questão do salvar. Não, era isso da questão dos livros, né? Porque assim, só... para dizer assim que o bibliotecário, né, a profissão hoje está muito assim ligada, sempre esteve ligada à informação, né, não importando o suporte, né, isso que é importante, eu gosto de salientar isso, mas é claro que a gente acaba sempre tendo esse amor e
E acaba gostando dos livros físicos também, né? Então eu acho que o filme ele é muito importante por trazer essa questão da história dos livros, né? Ali de como eram fabricados naquela época, né? E dessa falta de acesso aos livros, né? E também o perigo, a impossibilidade de chegar ao o conhecimento, perigo né? que era as pessoas terem acesso às informações que estavam contidas ali. Então é muito bonito, né, o filme por trazer essas questões. Por isso que eu tinha comentado, né, da questão da ética, que é isso daquele profissional ali que não queria que as pessoas entrassem, o outro que matava as pessoas que conseguiam acesso ao livro que Escárnio, falava né? do riso, né? Então entra na questão da ética, da história da biblioteconomia, né? Também por causa da história do livro mesmo, né? E da questão do acesso livre à informação, né? Só para falar assim, eu lembrei agora um negócio, a questão do. Falou que a informação é proibida, era proibida. Por exemplo, na época da escravidão, alguns negros aprendiam a ler, escrever. E o que diziam para eles? Tu nunca fala pra Que tu ninguém sabe. que tu sabe ler ou escrever. Porque tu tem um grande poder, né? Sabendo ler. E no momento que tu aprendia a ler e escrever, tu era condenado à morte, né? Se descobrissem isso. No Camboja, em 79 também. Na Não, Revolução do Pol Pot. 75 79. é O 78. Pol Pot, as pessoas usavam óculos, eram professores, eram condenados à intelectual, morte, isso, porque tinha que acabar com todo o conhecimento, né? Isso, Era o novo conhecimento Ano zero. do campo cheio, na época do Camboja, do Pol Pot, né? Campos do Silêncio. Gritos do Silêncio. Gritos do Silêncio. Estamos aqui atrás. Do Silêncio. E outra uma coisa, porque tem o filme A Felicidade Não Se Compra, de 46, que a gente já falou também no Cinema de Peso. Tem uma cena quando o Bailey, ele tem um mundo paralelo dele, como é que seria o mundo dele se não existisse? Nesse mundo paralelo do Bailey, a que seria a esposa dele, a Donna Reed, ela acaba sendo uma... ele começa a ver que tudo ficou complicado na vida dele, assim, sei lá, a cidade ficou mais sombria e tal. Dentro uma das causas, ele olha a mulher dele de coque, de óculos, todo de preto, andando assim com a cabeça baixa, envelhecida. E daí ele olha pra ela e ela sobe biblioteca, tipo, minha mulher foi uma bibliotecária. Caso eu não estivesse aqui, a minha mulher o filme seria de uma 1940, ou seja, tipo, que vidinha aquela besteira, né? Vida Não, digo, o estereótipo perfeito tá naquele filme de 1946, né? E é do... Por que tu acha que esse estereótipo de biblioteconomia parou tanto tempo, assim, né? Da bibliotecária... Eu não sei, né? Eu nem sei dizer, na verdade, é só por que tem, mas é engraçado, uma brincadeira, porque né? sempre teve porque isso, né? a pessoa sempre teve que ser um pouco severa, porque é um ambiente de estudo, é um ambiente de silêncio. Então aquele o chi, né? é o tempo todo. Pode ser, porque né? Por conta nem adulto sabe se comportar em lugar que existe também silêncio. tem E isso. tá as cada pessoas vez mais não- difícil isso. É. Sabe? Então alguém tinha que botar ordem. Botar ordem, E né? ela não tava nem aí se era antipática ou não a pessoa. E é sempre E aquela... até hoje, às vezes, a gente É tem sempre que esse visual, fazer né? algumas... a gente tem que chamar a atenção de algumas pessoas adultas, né? No local onde eu trabalho estudam pessoas adultas. E às vezes, a gente tem que chamar a atenção, né? Eu acho Mas que- tenta não ser... Eu com- ainda acho que adulto se comporta pior que Antipatia. criança. Eu acho, talvez Pois mais é, adulto hoje em dia e aí- que acha que pode tudo, né? Isso, então Adulto fica- que nunca ouviu não na Não, vida. E tu falou do negócio que é outro filme que a gente já fez, o Te Pego Lá Fora, tem uma cena que é clássica na biblioteca que o Bud Ravel vai enfrentar um valentão que o Jeremy Mitchell pagou pra ele bater no Bud Ravel. E ele pega o dedo, ele quebra o dedo e dá um soco nele e começa a cair todas as estantes, que é um clichê de filmes de bibliotecário, cair todas as estantes. Que nem a da múmia, né? Também, Depois ele vai tá- dar múmia. E daí ele chega no final e o Jeremy Mitchell, o Bud Ravel chega pro cara todo atirado assim, ó. Ele sai da biblioteca, né? Ele faz essa piada do bibliotecário, né? Tu falou da múmia. A múmia também é um filme que colocou uma heroína como bibliotecária, no caso, né? Que é a Rachel Weisz. Rachel Weisz, que ela tem também aquela cena clássica dela também, que ela tá numa escada e tal, né? Até nós tem dois Não filmes... seria difícil de acontecer comigo, aquele tipo de coisa. A causa atrapalhada, a bibliotecária atrapalhada, atrapalhada. né? É outro filme também que é a Goldie Hawn, também Golpe Sujo, que é uma bibliotecária que também que vira heroína às avessas, numa conspiração, né? Ele sempre também gosta de... O cinema sempre botou, assim, tipo, o bibliotecário em alguma situação, assim, de aventura, né? E tal, por dizer assim, que não sei também se não Porque a pode tua ser um vida clichê também, né? Porque a tua vida é tão monótona, não. pacata, que tu precisa Eu não de uma sei até que aventura. ponto não vem sendo um Pode estereótipo ser, também. Pode ser, Estereótipo. pode ser. Pega uma pacata bibliotecária que mora tipo a Goldie Hawn, uma mulher que morava sozinha, tinha o seu gato lá e tal, usava óculos e tal, daí ela acabou vendo um assassinato que tinha a ver com o assassinato do Papa e tal, no filme Golpe Sujo, 78, né?
E a Raquel Welch também pega um aventureiro, um Indiana Jones das avessas, que é também o Brandon Fraser, né, no filme, né? E vira também, eu gosto muito de botar a bibliotecária como uma heroína ao acaso da Mas lembrou situação, bem, né? Tipo assim, ó, vive naquela marasmo, daquela coisa toda, e de repente ela vai ver aventuras impossíveis, né? Que ela nunca viveria como Isso, bibliotecária. isso, é. E que também Estereótipo, né? e não é bibliotecário, mas que é engraçado também outro filme que a gente pode citar que não tem nada a ver com bibliotecário. É o Tudo para Esmeralda, que é a escritora que escreve histórias e acaba tendo uma história de verdade com a Kathleen Turner, tem uma história de verdade com o Michael Douglas, Tudo para Esmeralda, né? Que é um filmaço também. E a gente, quando tu tá falando em biblioteca, tá falando em livro, tu tá falando em ler, aprender a ler. Esse ano no Festival de Cinema de Gramado, em 25, eu vi um documentário sobre Freire, né? Quando ele, naquela cidade lá no interior do Nordeste, ele alfabetizou em 48 horas 90% da cidade. E tava um certo capitão Castelo Branco, que ia ser general depois, que disse pros pares dele: nós temos que cortar a cabeça dessa víbora. Porque as pessoas iam aprender. Porque o Paulo Freire acabou com a educação no Brasil. O Paulo Freire, a educação no Brasil foi instalado como. E acabou com a estrutura, todo mundo era ignorante porque do Paulo Freire. Ele acabou. As pessoas são ignorantes até hoje, galera. Não, é ironia. Mas assim, ó, daí eu trago um filme fantástico, aquele com a Kate Winslet. Já tô acreditando na fake news. Que é o Leitor, que ela era uma Analfabeta. Ela era uma Da Gestapo. funcionária. Tô falando, cara. Aí, agora já. É difícil, cara. Não sei por que vocês insistem. Não, né? há 178 programas brigando, né? Quando vai acabar isso aqui? Nunca. Ela era uma funcionária da Gestapo e ela cumpriu ordens, incendiou uma comunidade inteira numa igreja. Por quê? Porque mandaram. Só que ela era analfabeta, como o Chico trouxe, e ela, a partir de fitas e com o livro da fita e vendo a palavra que ela ouvia, ela aprendeu a ler. E o universo, quando o adulto aprende a ler, é uma coisa tão maravilhosa, né? Eu acho fantástico. Bonito, Não, com certeza. Então, o poder da escrita e da leitura é um mundo, mobiliza, né? Um mundo que se abre. Muda, né? E às vezes eu fico pensando assim, como é que as pessoas viveram. É que nem às vezes a gente pensa, como é que as pessoas viveram sem internet, viveram sem aquilo. Mas, gente, como é que as pessoas vivem ou viveram, né, sem ler, sem saber ler? Vive até hoje, não tô dizendo nem de ler né? livros, Tem mas... adultos até hoje que vivem sem Mas ler. deve Isso, ser... alguns tu rincões, tá fora, coisa em Porto Alegre. tu tá Porto Alegre. excluído de tudo. Já aconteceu, eu tô esperando o ônibus na parada, e chegou uma senhorinha pra mim, isso faz o quê? Faz uns 4 anos, ela chegou assim, tudo bem, meu filho, tudo bem? Assim, ó, tu pode me informar quando vier o ônibus tal? E eu, tipo assim, tipo, e eu acertei problema de visão, não, ela falou que eu não... Eu sempre tenho que falar porque eu não sei ler. Eu tinha uma tipo, vizinha que cuidava o ônibus pelo número. Porque Agora eu vou dar te contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava, eu tinha uns 16, 17 anos, trabalhando em imobiliário, e daí tinha um condomínio ali na Cairu, e daí aí eles iam fazer uma reforma. Daí tinha uma olha só, a mulher era síndica e ela não sabia ler, depois que eu descobri naquele dia. Daí eu fui lá, eu fui pra lá e levei a ata do condomínio lá e tal, porque eu trabalhava em imobiliária. Daí tava ela, o pedreiro e o marido dela. Daí eu, senhora, tu não tem que assinar e tal. Daí ela, mas ô Laura, tu pode ler pra gente o que tá aqui, tá escrito aí. Daí era 4 linhas, 5 linhas. Eu, mas a senhora não pode ler. Não. Daí o senhor não pode ler. Não. E o pedreiro não sabe ler. Não. Sei 96, 97, há 30 anos, né? E daí isso aqui é a obra tal, vai ter tal. Daí, não, é isso mesmo. Daí um assinou com X, outro fez um rabisco. E tu podia botou... inventar informação. Tu podia estar falando outra coisa até, e eles iam concordar. E daí essa cara, mas pra mim foi apavorante, mas claro, mas em 96, mas 3 adultos, né? E eu tive que ler pros caras. Porque e eles, isso aí mesmo. Tal. Eu podia ler qualquer coisa. Vocês estão cedendo o apartamento de vocês, não sei o que é. Mas esse negócio de ler isso aí, eu trabalhei na época no Juizado de Menores, nos anos 80. E aí eu tinha que informar algumas coisas pros pais dos menores, né? Que é o processo. Eles chegavam no balcão e olha, o seu filho tá detido, tá tal coisa, blá blá blá. Aí o senhor pode assinar aqui, as pessoas, cara, era o X, né? Tipo, onde assina? Aí tu fazia aquele xizinho pequenininho, a pessoa vinha e ficava assinando o X. E isso anos 80. O Brasil ainda estava na fase ainda, né? O Brasil ainda não era
totalmente Sim, não. cidade, porque hoje a maioria da população... Era mais rural, né? Ela é mais rural. O Brasil Eu acho que hoje... era meio, né? Isso, hoje o Brasil já está... A maioria da população vive na Urbana, cidade. urbana. Exatamente. Mas até os anos 80... o Brasil era um país... Era praticamente rural, porque até os 70 era rural, né? Totalmente rural. 50%, 30%. É. Hoje virou. Tu imagina como é, até alguém falou, Não, como é que a pessoa podia viver como sem é que passar a a vida pessoa- toda? Eu acho que às vezes as pessoas nem pensavam, elas acreditavam que era coisa. Tu não Ah, sente falta do que tu não conhece. isso é aí. verdade. Isso também, né? Isso, Nós e vendia essa não- imagem, né? Hoje é mais difícil, né? É assim, ó. O destino te quis assim, que tu fosse assim, as pessoas se confortavam, né? Não, mas bem ou mal, daí é um benefício que a internet trouxe, que a internet, obviamente, que como eu diria, como o Roberto fala, é o melhor e o pior, né? Ela é o melhor das coisas e é o pior das coisas, né? Isso, é. Só que a internet, mais ou menos, ela conseguiu mais ou menos uniformizar as pessoas e muita gente começou a ler muito por causa da internet também, né? Por causa do celular e por causa de... os jovens começaram a ensinar os pais e tal, né? Eu acho que a internet também tem esse valor, né? O cara lá no rincão, no interior de Sergipe, talvez o filho lê, o pai vai talvez estimular a ler. Naquela época não, o filho ele era um bichinho do mato tanto quanto o pai, né? Então, né? Talvez eu acho que essa questão do celular coisa ajudou, mas também, né? No meu caso. Voltando só pra questão do cinema, outra biblioteca, tem algumas cenas clássicas de cinema também, dos Caça-Fantasmas. A primeira cena que aparece o Geleia, você lembra do filme? É numa biblioteca, que é uma bibliotecária na Biblioteca Pública de Nova York, né? Chega a atrapalhar. E outra coisa que a Biblioteca Pública de Nova York, não sei se vocês se lembram, ela foi abrigo do acho, como é que era o cara daquele filme da... Dennis Quaid. Dennis Quaid. Isso que eu queria chegar. Pode chegar. Na hora do extremo frio lá, o pessoal começa a pegar os livros, botar fogo. Daqui a isso. pouco eles chegam para um cara, o cara que assim, a Bíblia de Gutenberg, não. Não, essa não. Um é. exemplar, Na Biblioteca de Nova York, né? Um exemplar da Bíblia impressa. Impressa. O mundo acabando, o mundo acabando. O mundo acabando. Essa aqui não, cara. Se alguma coisa restar do mundo, vai É, restar. tem que ser Não essa pelo aqui, que a a primeira Bíblia, mas impressão. pelo símbolo de um livro, Sim. que foi um dos primeiros a Impresso. serem impressos. impresso. Aliás, a O que- reforma luterana se expandiu daquele jeito Sim, porque sim. Lutero aproveitou a invenção da prensa, né? Sim, Ajudou bastante, né? e o quanto isso também pôde ajudar as pessoas a ter mais conhecimento. Sim, acesso à porque- cultura, né? Acesso, porque antes eram os monges copistas, né, que faziam. Na boa, eu acho que esses montes copistas é que nem prova do Enem. Eles faziam receita de bolo no meio ali, ninguém lia. Pode talvez até sim. ser, né? Pode até Porque ser. eles não sabiam ler, né? Porque Mas tinha uma letra bonita, né, cara? É uma letra assim, toda gótica, assim, sei lá o quê, também né? eu Então, questiono sim. o quanto que a oralidade não distorce uma história. É, e Claro. não, e Telefone antes, sem fio, claro. mas antes ainda todas as inscrições escritas que houveram, era a história oral, Oral, né? então. Mas E aí depois... daí eu conto, eu vou acrescentar um monte de Claro, coisa. claro. Até Mas porque essa memória não é falha, né? A gente conta o que a gente quer, né? Né? A gente conta o que a gente quer. A gente conta o que a gente quer, né, Chico? Né, Chico? Ele te corrigiu por acaso? Corrigiu, mas Puta ele que teve... me pariu. Ele teve a elegância. Gente, isso ele teve a não elegância quiser ser ao vivo, de, assim, tal, de né? falar no meu ouvido. Tá, uma palavra que eu falei de forma Tá. errada. Mas não vou. Pronto. Quer saber? Não, hoje eu acho que o Não, tudo bem fantasma aqui, né? Assim, ó. Só pra eu quero citar. É que aqui é filme de bibliotecário e meio atrapalhado, Não, né? não vou falar, não. Eu quero falar sobre filmes Ninguém vai de notar. romances, tá? Por exemplo, tem um filme que se passa, Hannah e suas irmãs, Nova York, Sim. onde o personagem Michael Caine ele conquista o amor da vida dele Chega de biblioteca, vamos falar de romance que é melhor. Não, mas tem biblioteca. numa livraria. A livraria também. Né? No meio dos livros. Lendo livros, ele pega um livro e Cummings e pede pra Barbara Hershey ler a página 120. Vai, agora o Chico tá trazendo, né? Livrarias são muito demais. Isso. Mensagem pra Mensagem você. pra você. É isso que eu falei pra você. Nunca te também. vi, sempre te amei. Tem bastante filme com legal, né? também. São isso aí. Foi um tema também, livrarias Dá pra e... fazer, livrarias na e próxima, cinema, na né? próxima, Não, é que eu tô achando muito legal que a Vivian tá inaugurando um tema que a gente vai trazer um colega médico também. Tu tá inaugurando a profissão com filmes. Sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu fiquei muito feliz percebendo isso, que é a primeira. E pá, tu saiu muito bem, trouxe muita coisa boa pra nós. Me chama de jornalista, quando tiver jornalista, me chama. Não, daí não. Daí a gente vai chamar um outro jornalista. Que a gente chama de verdade. Verdade, né? Mas falando nisso, né, até acho importante de falar
que eu fiquei muito feliz de participar. Eu sei que também eu tô participando, não é porque vocês me consideram a melhor bibliotecária do Lauro. mundo, né? É do Lauro. Eu considero, tá? Aí. Mas assim, ó, eu até quero deixar um grande beijo e abraço para as minhas colegas queridas, né, da URGS, que são pessoas que talvez até teriam mais propriedade para falar do que eu aqui, né, e tantas profissionais mestres minhas da faculdade que teriam muito mais coisas para acrescentar. Mas eu, né, tô aqui representando a profissão, espero ter podido trazer um pouco de... pouquinho, assim, do que a gente faz. Talvez tu tenha lido um livro que eu doei para a biblioteca da Fabico. Mas não eu cheguei lá e dei um livro. Sim, mas eu já tu estudei estudou na lá. Fabico. Ah, é né? verdade. Estudou lá muito depois que eu estive lá, por isso que eu estou falando. Esquece. Eu doei A Estrutura Ausente, de Humberto Eco. Não li. Quando eu dei esse livro, a bibliotecária, ela encheu os olhos de lágrimas. Será que era a Miriam? E ela abraçou Bibliotecária. o livro. Eu nunca me esqueço, foi em 92 isso. Eu nunca me esqueço dela. Assim, ó, porque a generosidade dela, porque vocês não fazem para vocês Sim. fazem para as pessoas conseguirem Não, ter, e também ter direito. a tua generosidade de ter doado, Sim, né? sim. Então, isso é uma coisa muito importante, porque... Hoje eu teria vendido, mas não é Mas é porque... Ganha mais, né? Tem gente que muitos- aprendeu, gente tu que vende o livro tu aprendeu do que ganha Chico, mais, né? Desculpa. Não, porque tem instituições que vivem, né, Com das delay. doações, né? Então, a gente de não... doações então, também, a gente também é uma coisa legal de pensar, né? Quando a gente tiver um acervo em bom estado. E Não é um papel com barata e rato que a gente vai aceitar, mas porque eles fazem isso, Eu vou né? te pedir tua ajuda, Vivian. Agora nosso refeitório está sendo reformado lá na empresa e eu sugeri para o RH, eles aceitaram da gente fazer uma bibliotequinha. Ah, Porque legal, eu percebi boa que ideia. todo mundo ficava no celular. Daí Olha só. eu já consegui Sim, algumas que iniciativa doações. legal. E daqui a pouco tu me ajudar, assim, Claro, também só com a tua experiência a fazer um catálogo legal, fazer uma entrega bacana. Pode ali. Pelo ser, menos pode 100 ser. livros a gente já tem. Vamos Posso fazer um conversar. adendo sobre essa A história gente que tu teria falou? 400, mas a gente tem 100. Eu posso fazer um adendo sobre o que tu tá falando? Isso me lembra um filme que a gente também já fez, o Seven, que o Morgan Freeman tem uma biblioteca maravilhosa, que dá uma música clássica linda, assim, e tal. Daí tem um monte de seguranças jogando pôquer e fumando e tal, parará. Daí ele fala pros caras bem assim, cara, vocês têm todo esse tesouro aqui na vida de vocês, os seguranças da noite, e vocês preferem ficar perdendo tempo falando besteira, bebendo, jogando pôquer, né, e tal. E é legal porque ele mostra toda aquela... a biblioteca por cima, todo aquele... E com uma música clássica no fundo, né, aquela cena do Seven, Os Pecados Capitais, né. E daí, é verdade, né? Às vezes o cara tem tudo na frente dele e não aproveita, né? A pessoa tá no celular, tá no não sei o que, né? Ou aquele equilíbrio, né? Claro que a pessoa não vai viver dentro da biblioteca e vai deixar de jogar um pouco, ele beber claro, e fazer sim. outras coisas também, né? Mas ali não é um lugar, ali não é um local, né? O como é bom ter as opções, ter outra E outra, opção. né? As pessoas também não têm frescura. Deixa a pessoa ler Sidney Sheldon e deixa ler. Claro, claro, Harry gente. Potter. É lazer. É lazer. Desde que leia. Desde que Tem- leia. Desde que leia. Certamente. Até desse porque jeito. a gente também é cheio de preconceitos muitas vezes e acaba querendo pedantismo, julgar, né? né? O que as pessoas... Escreva mais no WhatsApp, já manda áudio e tal, né? Então, né? Escreva mais. Não, Né? eu Que o detesto cara vai ler, isso, né? Ou- Então, né? Mas escreva de uma forma... Não, mas posso escrever errado, mas agora o cara vai ler. Então, porque não gostava de ouvir, né? Mas tudo bem. Mas é que isso também já é outra questão. Claro, é uma assim, boa- da leitura é. na internet Não, não. é diferente de uma leitura em Claro, que vai claro. haver um aprofundamento, né? Claro, Claro, não. a gente também A não não pode ser que seja amigo do Chico, ele vai te dizer que é a corrigir. mesma A não ser que coisa. seja amigo do Chico em grupos que ele vai te corrigir sempre, então. Ele tem que escrever certo. Eu queria só mostrar aqui, não sei se acho que já está finalizando Pode, o programa, né? Pode. Tem um livro que é a Conturbada História das Bibliotecas, do Matthew Battles, que ele fala sobre várias coisas que a gente comentou aqui, esse episódio do Fahrenheit 451, ele fala do nazismo, de várias intempéries que as bibliotecas passaram ao longo dos séculos desde a antiguidade, né? Então ele conta aqui desde a Biblioteca da Alexandria, né, como foi feita, e todas as questões que bibliotecas passaram tanto por acidentes naturais ou pela força dos homens, né, para que fossem destruídas. Tá? Então esse livro é uma dica que eu deixo, A Conturbada História das Bibliotecas. Ele é um bibliotecário que trabalha no setor de obras raras da Universidade de Harvard.
E ele comenta, né, no livro, que ele questiona por que esse local, esse espaço que é silencioso e parece inofensivo, foi, assim, tantas vezes na história da humanidade as pessoas tentaram destruir, né? Será que é tão inofensivo assim, para tantas vezes terem sido alvo, né, de tantas questões pelo próprio homem, de tantos danos pelo próprio homem? Ou então pelo descaso das pessoas e das instituições, né, com esses materiais, com esses espaços que são as bibliotecas. Então, se realmente ele fala assim que como é que as pessoas podem imaginar, pensar que as bibliotecas sejam tão inofensivas, será que são mesmo? Sendo que tantas pessoas cometeram crimes contra elas, né? Então, na verdade, parece que não são, né? Acho que é isso mesmo. Existe um porquê do descaso, existe um porquê das pessoas quererem destruir, existe um porquê de hoje em dia muitas pessoas ainda serem contra a educação, contra o livre acesso ao conhecimento, porque nós sabemos que muitas pessoas que querem manter o seu poder, que querem iludir as pessoas, continua sempre essa mesma história, né? E se eu não estiver bem informado, eu não posso tomar boas decisões, eu não posso ser uma pessoa politicamente bem colocada na sociedade, né? Então eu trago aqui essa reflexão sobre os livros, sobre a leitura. Então eu vou ler um trechinho desse livro que eu estou indicando aqui e que conversa com um pouco do que a gente falou hoje, tá? Não estamos diante apenas de uma perda de livros, mas da perda de um mundo. Como na Alexandria dos tempos de Aristóteles, nas universidades e mosteiros do início do Renascimento ou nas tumultuosas bibliotecas de pesquisa do século XIX, a palavra acha-se mais uma vez nas garras da tecnologia. Vai modificando seus hábitos, indo instalar-se em pixels e bits, não mais em papel e tinta. Parece estar desaparecendo, como deve ter parecido também aos antigos peripatéticos, que consideravam a escrita um mero espectro da língua falada, ou aos ricos colecionadores de manuscritos da Renascença, para quem o mundo recentemente redescoberto da antiguidade vinha sendo ameaçado pela força bruta das prensas, ou aos amantes de livros manufaturados do começo do século XIX, para quem as edições baratas representavam a diluição final do poder da literatura. No entanto, o mero fato de a biblioteca ter saído ilesa de todos esses ciclos já é um motivo de esperança. Em seu papel de guardiã dos livros e das palavras que contém, a biblioteca enfrentou e domesticou várias vezes a tecnologia, as forças da mudança e o poder dos príncipes. Muito bom. Esse é o... Obrigado, Vivi. Sabe que participando do Cinema de Peso você ganha presentes, né? Claro, né? Já deve ter visto o Cinema de Peso agora, tá vendo, né? Então, um programa de novidade e tal, né? Alguns episódios. Então, já ganha uma caneca especial. Nova, né? Porque eu já tenho algumas, mas essa aqui é nova. Essa é a versão 2026, né? Vem pra cá, Vivi. Tomar meu cafezinho na biblioteca. Não na biblioteca, porque na biblioteca não pode café, né? Mas na sala, assim. Por isso que o pessoal não gosta de biblioteca, não pode café, né? Mas é que, bom, aí entra... Vou te dar um mimo também. Ai, obrigada. Esse eu pedi especial, né? Ó, vira pra cá. Deixa eu botar umas luzes ali também. Vou ganhar cachaça? Vai. Opa, eita, sério. Né? Alô, Se eu não der cachaça, o Pablo depois me xinga, né? Do Pablo. Eu tenho direito a todos os presentes, né? De todos os convidados. Blue, cachaça artesanal. Olha boa, aí, Coral Brasil. Branquinha. Olha pra cá, Lauró. Olha pra cá, Lauró. Mais uma close assim com a Vivi. Deu. E também uma sacolinha da Suzuki. Um bonezinho da Suzuki. Obrigada. Falta só a moto. O Benjamin vai gostar. Uma chave né? de uma... Eu não consegui passar no Lau. Tu ainda tem direito a um desses. Esse aqui bom. já tá usado. Esse já tá usado, não é? Mas eu vou passar lá e Vai chegar no é bem bom. Não tem mais nada. Ó, o gorro.
Lauro, Não dá Lauro, pelo Lauro, jogo Lauro. porque o gorro é azul, né? Então, aqui. Lauro. O gorro, meu pai sabe o gorro. Ai, A gente, cachaça é a Blue. Gol de jogo. obrigada pelos presentes Não, e também pelo convite, né, de Um participar prazer, do olha, programa. Como eu disse, tu inaugurou um É. novo nicho. Nós É. temos vamos gravar para abril ou maio o Dr. Stephen Stefani, que vai falar de cinema e medicina. Que legal, olha muito só, entusiasmado bem também legal. com o convite. Em breve já E vai daí rolar. a gente tem, daqui a pouco, profissionais de todas as Sim. áreas. Chama Chama o Dá jornalista pra pra falar pensar. sobre. Não, jornalista sobre a o gente cinema, não tem no programa, então. Só essa Essa risada risada é um já meme, uma né? comédia, É um meme, né? E eu não sei se tu sabe o que a gente fala quando encerra o programa. Ah, Acho que tu não tá é. vendo. Só que a Será gente que mudou, eu- né? eu sei- A gente mudou? Ai, a gente tá com um Ai, meu novo, Deus. novo. Nesse 2026 a Vou gente pegar mudou minha tudo, caneca né? nova aqui Sabe pra... que tem vida longa acima de peso, né? Ah, tá, Vamos mudou. botar Tá. a caneca Então pra tá. lá, né? Pega teu copo aí, Tá meu. aqui? Então tá, gente. Isso aí. Vida longa ao Ao cinema cinema de de peso. Ei, valeu, Vivi!